Olá, vamos para mais um vídeo do nosso tema e nós vamos falar rapidamente hoje sobre quais são os programas necessários para eu ter na minha empresa. Vamos lá? Sou José Marcelo Penteado, médico da Justiça do Trabalho, temos aí quase 18 anos aí realizando perícias, tanto perícias como assistências técnicas para empresas nas ações judiciais por doenças ocupacionais, por acidentes de trabalho. Sócio-diretor do Instituto de Imersão e da MedSafe Solutions, que é uma empresa sobre cursos no Brasil todo, e a MedSafe Solutions, que produz softwares para a área de perícia médica e medicina do trabalho, ergonomia, etc. Estamos com uma nova atividade desenvolvendo auditorias dentro de empresas, principalmente na área de saúde e segurança do trabalhador, no sentido de diminuir os seus passivos ocultos e identificar equívocos que ocorrem em documentos, principalmente nas áreas de segurança do trabalho, na área de saúde, em prontuários médicos, equívocos que podem trazer um dano irremediável, às vezes, à empresa em ações judiciais, e fazendo orientações de, puxa, como você deve realmente analisar um acidente de trabalho, como você deve descrever isso em prontuários, como você deve descrever os seus programas, né? Então esse é um trabalho que nós temos desenvolvido agora esse ano e que é de extrema importância para as empresas. Então nos procure, temos o nosso site pessoal, jmpenteado.com.br, nos procure aí nas redes sociais se você deseja que nossa empresa compareça na sua para fazer uma auditoria com relação a esses programas de gestão, ok? E é sobre esses programas de gestão que nós vamos falar rapidamente aqui para vocês quais seriam os programas principais que uma empresa tem que ter e quais são as definições de cada um. Tudo bem, independente do número de trabalhadores, independente do número de funções, independente disso tudo, eu tenho que ter o famoso PPRA. O que é o PPRA? É o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Muito bem, esse PPRA ele vai ter uma visão lá na empresa, onde ele vai avaliar os riscos físicos, químicos e biológicos. Então ele está lá na norma regulamentadora número 9 e ele é bem definido que ele só vai analisar riscos físicos, químicos e biológicos. Por mais que os fiscais da DRT, do Ministério Público, queiram que seja colocado riscos ergonômicos, acidentes, etc. no PPRA, isso é uma orientação equivocada, porque cada um no seu quadrado, ok? Cada programa ele é definido para uma determinada situação. Então, o PPRA não é para analisar, para ser colocado riscos ergonômicos, é para ser colocado riscos físicos, químicos e biológicos. O segundo programa que a empresa tem que ter é o PCMSO, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Independente se é um funcionário, se é dois, se é três, se é 1000, eu tenho que ter o PCMSO e o PPRA. E os erros que vêm agora então no PCMSO. Eu disse que o PPRA é risco físico, químico e biológico. Eu vejo muito PCMSO escrevendo também risco físico, químico e biológico e deixando os demais riscos. E aí está errado. Por quê? Porque o PCMSO ele é o programa médico que tem como finalidade prevenir, rastrear e fazer o diagnóstico das doenças relacionadas ao trabalho. Ele está dentro do âmbito de um dos melhores programas com prevenção aí à saúde do trabalhador e ele deve estar articulado com as demais, com S plural, NRs com S plural. E o pessoal deixa ele articulado com o PPRA. Infelizmente eu vou dizer uma coisa,
Alguns colegas médicos do trabalho deixam só articulado ao PPRA porque eles não vão no local de trabalho. Eles fazem o PCMSO com base no PPRA que o engenheiro fez ou que o técnico de segurança fez, e aí eles só escrevem lá os riscos que tem que ser sem a mínima avaliação do local de trabalho. Alguns equivocadamente ainda dizem assim, eu não vou colocar risco ergonômico porque eu não sei ergonomia. Eu já disse num vídeo passado aí que eu perguntava assim, como assim você médico do trabalho não sabe ergonomia, né? Você não sabe, vai aprender, porque é obrigatório o médico do trabalho saber ergonomia. Então, mesmo que ele não faça ali para o PCMSO ainda uma análise técnica do trabalho, uma análise ergonômica do trabalho, mas ele já sabe uma ergonomia, ele vai no local de trabalho, ele sabe fazer um reconhecimento dos riscos gerais e vai colocar lá se tem risco ergonômico, levantamento de peso, movimentos repetitivos, etc. Eu não preciso de uma análise ergonômica detalhada para descrever isso no meu PCMSO e descrever isso no meu ASO. Então eu tenho que ter o meu PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, e o meu PCMSO, o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. E eu tenho que ter esse programa de saúde médica, vai ter o meu atestado de saúde ocupacional, etc. E eu tenho que ter também o famoso LTCAT. O que é o LTCAT? É o laudo técnico das condições ambientais do trabalho, condições do ambiente de trabalho. E é outra coisa errada que o pessoal faz. Eles fazem assim, doutor, eu quero saber se eu preciso pagar insalubridade ou periculosidade. O senhor faz o meu LTCAT? Eu falo o seguinte, você precisa de muito mais coisa na sua empresa, entre elas as orientações. LTCAT não é para insalubridade e periculosidade. LTCAT é para aposentadoria especial. São duas leis completamente diferentes. LTCAT eu vou lá na Instrução Normativa 77 do INSS, onde eu vou analisar quais são as atividades que vão gerar aposentadoria especial ou não. O laudo para avaliação de insalubridade e periculosidade é chamado em algumas regiões do país de LIP, que é Laudo de Insalubridade e Periculosidade. Laudo de Insalubridade e Periculosidade é outra lei, não é a Instrução Normativa 77, é a NR15 e a NR16, que são o NR15 para a insalubridade e NR16 para a periculosidade. Então não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa, porque eu posso encontrar situações insalubres na NR15 que não geram aposentadoria especial na Instrução Normativa 77. Eu posso até entender que a empresa, para reduzir o número de documentos, ele faça todos até num documento só, mas sabendo que são leis diferentes, e ele vai falar assim, LTCAT e LIP. E aí, para cada função que tiver, ele vai estar estabelecendo, então, se tem direito à insalubridade pela NR15, se tem direito à periculosidade pela NR16 e se tem direito à aposentadoria especial pela Instrução Normativa 77, que é a atual instrução do INSS até próximas mudanças. Ok? Então, LTCAT é uma coisa e laudo técnico de insalubridade é outra. Puxa vida, então eu já tenho 4 programas. Tem mais? Tem mais. Eu tenho risco de ruído na minha empresa? Tem risco de ruído na minha empresa. O que eu preciso ter? Programa de conservação auditiva, e as empresas não estão fazendo. O programa de conservação auditiva é obrigatório, tem as suas diversas etapas lá, tem que ser feito anualmente, e nesse programa de conservação auditiva eu vou estar informando quais os locais que tem risco, quais os níveis de ruído em cada um desses locais. Eu vou informar se eu tomei medidas de engenharia para diminuir as questões do ruído, eu vou informar se utiliza equipamento de proteção individual, cada equipamento de proteção individual, quantos NRRs diz que tem, e vou informar estatisticamente quais os números que eu tenho
de pessoas sem perda auditiva, quantas pessoas com perda auditiva não ocupacional e quantas pessoas com perda ocupacional eu tenho. Muito bem, então este seria o programa de conservação auditiva que eu vou ter que ter na minha empresa. O que mais que eu vou ter que ter na minha empresa? Eu trabalho com fumos, névoas, poeiras, etc. e tal. Eu vou ter que ter o meu programa de preservação respiratória, obrigatório há muitos anos, lá desde 1994. Se eu estou utilizando algum tipo de máscara, etc. e tal, eu vou ter que estabelecer o meu programa de preservação respiratória para aqueles riscos onde são principalmente existem os riscos e é necessário o uso de equipamento de proteção individual. Dentro do meu programa de preservação respiratória, eu vou ter o famoso fit test, que é o teste do uso da máscara. Então, vocês vão olhar lá dentro do programa se existe lá o fit test, ok? Então, falamos de PCMSO, PPRA, LTCAT, LIP, Programa de Conservação Auditiva, Programa de Preservação Respiratória. Vamos ter os PCMATs, que é da indústria da construção. Eu vou ter NR32 para hospitais e locais de saúde. Esses são mais específicos, né? As contemplações NR36 para frigoríficos. E nós temos a famosa análise ergonômica do trabalho. Isso é para qualquer empresa em que exista o risco ocupacional. Obviamente, quando nós falamos de análise ergonômica do trabalho, quando eu vou fazer um laudo de análise ergonômica do trabalho, a primeira coisa que eu vou identificar no meu laudo, que também não estamos identificando, é assim, qual que é a demanda, ok? Por que eu estou fazendo, isso tem que estar escrito no meu laudo. Por que eu estou fazendo aquela análise ergonômica? Esses dias eu fiz uma perícia, foi muito engraçado porque assim, a empresa nunca tinha feito análise ergonômica, eu sabia que não tinha feito e de repente, como a gente pede, eu quero PPRA, PCMSO e tal, veio lá uma análise ergonômica do trabalho. Falei, nossa, vocês fizemos. E eu olhei e falei, cadê a demanda? Por que foi feita essa análise ergonômica? Não estava escrito. E era uma análise ergonômica de uma função só do local, que era da função que estava relacionada à doença que estava sendo pedida no processo. E aí, obviamente, eu já falei assim, bom, vocês fizeram essa análise aqui por causa do processo, não foi isso? Vocês nunca tinham feito antes, né? Fala na cara, realmente, doutor, a gente não tinha feito e tal. Mas não estava escrito. O ergonomista se equivocou na hora dele fazer a análise, porque ele deveria ter escrito análise ergonômica. Ficaria simples. Qual a demanda? A análise ergonômica realizada mediante ação judicial tal para avaliação de risco na atividade tal. Ok, está tudo certo, não tem nada errado. Então, eu tenho que identificar a demanda. Eu preciso fazer análise ergonômica de todas as funções da minha empresa? Não, por isso que eu vou colocar a demanda, e é isso que as pessoas não estão entendendo. Eu acho que existe inclusive até um determinado apelo econômico aí, ainda mais relativos aí ao eixo social, que vai ser obrigatória a colocação das análises ergonômicas, né, para cada função. A análise ergonômica eu vou fazer determinada demanda. Qual que é a demanda? Eu posso fazer uma análise ergonômica geral, posso utilizar, por exemplo, uma ferramenta EVA, não preciso utilizar ferramentas específicas inicialmente para risco. Posso fazer um levantamento geral de riscos e vou falar assim, análise ergonômica para avaliação de riscos, reconhecimento de riscos do e-social, por exemplo. Eu vou fazer só reconhecimento de risco e após esse reconhecimento de risco, eu vou identificar em conjunto com o médico do trabalho. Então veja bem, a gente fala muito, quando a gente vai falar de ergonomia, a gente fala muito de, não é só multidisciplinar nem interdisciplinar, a gente fala muito de trabalho transdisciplinar, que é eu como médico do trabalho tenho que trabalhar junto e unido e inseparável ao engenheiro da minha empresa, ao técnico de segurança da minha empresa e ao fisioterapeuta da minha empresa. Se você é dono de uma empresa e você tem um SESMIT e esse SESMIT não está unido
para um trabalho transdisciplinar, manda todo mundo embora e contrata outras pessoas. Porque o trabalho tem que ser transdisciplinar, tem que ficar todos unidos. O fisioterapeuta ele não precisa saber, por exemplo, que fulano de tal foi afastado por uma doença X. Mas ele precisa saber, o médico precisa informar que aquele setor eu tenho tantos por cento de doença de ombro e tantos por cento de problema de coluna. Para o fisioterapeuta poder atuar, eu preciso informar como médico para o engenheiro, olha, estou tendo aqui aumento nos meus índices de chumbo, o que está acontecendo no seu ambiente de trabalho? Então, a união tem que ser transdisciplinar, e em ergonomia a gente fala muito disso, ok? Então, na minha análise ergonômica, eu vou identificar, levar um reconhecimento para o E-Social, e eu vou identificar com o médico do trabalho da empresa quais os locais onde eu tenho maior absenteísmo por questões biomecânicas ou cognitivas, ok? Então, eu tenho que ter esse trabalho e fazer, então, a minha análise ergonômica do trabalho. É um dos programas de extrema importância para eu ter na minha empresa. Por fim, eu vou ter o famoso programa de gerenciamento de riscos. E olha só, esse programa não, geralmente a gente não encontra. Eu não falei de PPRA, PCMSO, PCA, um monte de coisas, todas separadas, porque elas são realmente separadas. Mas o ideal é eu ter na minha empresa um programa de gerenciamento de riscos, onde eu vou juntar tudo isso e colocar dentro de um programa só, onde estarão conversando então todos os profissionais envolvidos do SESMIT, aonde eu vou falar sobre riscos de acidentes, os riscos ergonômicos, os riscos ambientais, né? Então eu vou fazer esse programa de gerenciamento de riscos e eu vou ter algumas coisas importantes nesse programa, como as informações de segurança do processo, do que eu estou fazendo na minha empresa. Eu vou ter a revisão dos riscos desse processo, gerenciamento dessas modificações, vou ter os planos de ação. Quais são os planos de ação que eu vou estar tomando? Quem vai tomar esse plano de ação? De quanto em quanto tempo? Nós dizemos na segurança do trabalho que é o seguinte: identificou um risco, é obrigatório eu fazer um plano de ação para cada risco que eu tiver. Mesmo que seja, não, vou fazer em 2036. Ok, você vai botar lá, você vai identificar o risco, você vai avaliar a gravidade, o potencial de dano. Já falei isso lá naquele vídeo de Brumadinho, vou avaliar o potencial de dano, vou dizer, não, isso aqui eu posso esperar 20 anos, isso aqui eu tenho que fazer hoje. Então, eu vou ter todo esse programa então de gerenciamento de riscos. Vou ter aqui procedimentos operacionais, né, que é as ordens de serviço. Então, nessa função, eu identifiquei tais riscos, tais acidentes, vou identificar os meus procedimentos operacionais padrão, o que deve ser feito para evitar esses riscos. Eu tenho que ter o meu plano de ação à emergência, ok? Então, se eu tenho toda a empresa que vai estar dentro do programa de gerenciamento de riscos, se eu tiver lá uma explosão, um acidente, desde que simples, qual que é o meu plano de ação? O que eu vou fazer quando acontecer isso? E por fim, as auditorias que têm que ser realizadas dentro da empresa. É muita coisa, mas vale a pena, porque nós estamos falando de saúde do trabalhador, nós estamos falando daquela pessoa que está com a sua esposa, com o seu marido, com seus filhos, esperando que ele volte para casa e que ele volte para casa sadio e saudável da maneira como ele saiu. Ok? Era isso aí. Agradeço a vocês, muito obrigado. Eu sei que nesse tema é um tema bastante complexo, muita coisa, mas eu acho de extrema importância aí na prevenção de saúde do trabalhador. Até a próxima!